Olá, boa noite. Irei agora fazer a apresentação do nosso trabalho. Nossa tutora Melissa Silvesterk de Lima e nossa equipe é composta por Amanda Vieira dos Santos, Gilvaneide Vieira da Silva Feitosa e eu, José Vanderlei Vieira de Barros. O nosso tema principal, nosso título do trabalho, aliás, Avanços e Desafios da EJA. Resumo. Esse trabalho tem por objetivo mostrar toda a trajetória sobre a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, quanto uma modalidade de ensino dentro dos parâmetros constitucionais, pois durante muito tempo a sociedade conceituou a EJA como uma modalidade voltada somente para os analfabetos, ou seja, os jovens e adultos abandonavam as escolas por não terem uma renda adequada e como tinham que trabalhar e não conseguiam conciliar os estudos e o trabalho, com isso, muitos continuavam analfabetos, muitas vezes não conseguindo assinar seu próprio nome. Nessa época, obtinha um grande número de analfabetos no Brasil, mas atualmente a realidade é outra. O mercado de trabalho vem mudando e procurando pessoas com mais estudos e formação para assumir determinados cargos, onde os jovens e adultos teriam a necessidade de buscar os estudos, e a EJA foi criado pelo governo com o intuito de ajudar esse público e vem obtendo resultados significantes e acabando com o analfabetismo. Para o desenvolvimento desse estudo, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica e vivências, onde enriqueceu o trabalho com informações importantes que abordam sobre a história da educação de jovens e adultos no Brasil. Palavras-chave: diversidade, EJA, Paulo Freire. Introdução. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, se faz presente no Brasil desde a sua colonização, época onde os jesuítas se dedicavam a batizar crianças indígenas e índios adultos, a fim de ensinar a fé católica, como também um trabalho educativo, sendo que essa educação de jovens e adultos só veio se destacar a partir da década de 1930, onde o governo cria o Plano Nacional de Educação, que estabeleceu como dever do Estado o ensino primário integral e gratuito de frequência obrigatória para adultos como direito constitucional. Essa modalidade passou por muitas críticas, mas mesmo assim foi ficando cada vez mais forte, pois fazia necessário erradicar o analfabetismo das nações em desenvolvimento. A EJA se desenvolveu ao longo do tempo, passando por diversas etapas, como a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, em 1967, a extinção da Fundação Educar, e em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que constitui a EJA como modalidade de ensino. Durante todo esse percurso, tivemos alguns precursores da educação de jovens e adultos, como Anísio Alves da Silva, que foi o pioneiro da modalidade ao implantar o curso preparatório para o exame de Madureira no início de 1960, e Paulo Freire, que lutou por uma educação democrática e libertadora, partindo dessa realidade dos educandos. Nos dias atuais, a EJA enfrenta alguns desafios, como a redução de matrículas, redução de professores para o ensino da modalidade. Diante da situação, em 2023, foi anunciada uma nova política com a promessa de bolsas e formação técnica, tendo vista que a EJA é importante para preparar as pessoas para o mercado de trabalho e para que eles se sintam orgulhosos por finalizarem uma etapa de ensino que por algum motivo foi interrompida. Fundamentação teórica. Para entender um pouco em relação à educação EJA, vamos voltar ao século XVI, onde se iniciou no Brasil com a chegada dos jesuítas e a educação ficava por conta da igreja. Nesse tempo, eles alfabetizavam os índios em troca da sua mão de obra e por muito tempo a igreja ficou sendo o único lugar onde eles conseguiam estudar. Em 1932, houve uma revolução com os Manifestos dos Pioneiros, liderado por inúmeros intelectuais em busca de mais oportunidades na educação. Assim,
A Constituição da República de 1934 propõe a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário a todos. A Constituição estabeleceu o PNE de quem está na escola, regulamentando dever do Estado um impulso para escolarizar, em grande massa, adultos analfabetos existentes na época. Segundo Brasil 2006, página 26, na década de 1940, aconteceu as primeiras iniciativas governamentais para solucionar o analfabetismo entre adultos, pois, com o fim do analfabetismo, o país teria um crescimento econômico, ou seja, o analfabetismo não era bom para a sociedade e o analfabeto era considerado incapaz. Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições precárias de vida, moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc., que estão na raiz do, do problema do analfabetismo. Para definir a especificidade do EJA, a escola não pode esquecer que o jovem e adulto analfabeto é fundamentalmente um trabalhador, às vezes em condição de subemprego. Agora, nós iremos aqui para essa imagem. Essa imagem representa a homenagem da revista EJA Paulo Freire, que teve uma grande influência rica e positiva na modalidade da educação de jovens e adultos, onde sua metodologia era baseada na relação mútua, na troca de experiência, onde não só o aluno aprende, mas o professor também aprende com seu aluno. Metodologia. Os materiais utilizados para desenvolver o trabalho foram pesquisas em livros, artigos científicos e sites da internet, onde todos abordam esse tema de educação de jovens e adultos. E para pesquisa e leitura foram utilizados recursos tecnológicos como notebook e celular, utilizando sempre fontes seguras para o processo de coleta de dados e autores de renome nos assuntos utilizados para as ideias, fundamentação e conclusão do trabalho, com enfoque na EJA desde seu início até os dias atuais. Resultados e discussões. Depois das pesquisas e teorias, constatamos que o ensino vem passando por várias transformações, onde a educação era para determinada classe social e hoje é para todos, obrigatório e gratuito, até mesmo para os jovens e adultos que abandonaram os estudos por inúmeras razões e que não tinham oportunidade de voltar aos estudos, muitas vezes perdendo oportunidades melhores de emprego por falta de estudos. Com essas mudanças, na educação conseguimos ver avanços, mesmo que ainda haja dificuldade para os jovens e adultos frequentarem as escolas. Houveram muitas melhorias, como a EJA, Educação para Jovens e Adultos, e o governo está criando incentivos para acabar com o analfabetismo e a desigualdade, sendo essencial para os dias atuais e proporcionando para os jovens melhores condições sociais no mercado de trabalho. Conclusão. Concluímos que os estudos é uma conquista que devemos valorizar, pois os conhecimentos e aprendizados conquistados por nossos méritos ninguém consegue tirar. E a EJA é uma grande oportunidade para aqueles que abandonaram os estudos, pois assim eles têm nova oportunidade de retomarem e aprender a ler, escrever e concluir seus estudos para melhores condições sociais e trabalhistas, e não repetir o mesmo erro de geração analfabeta e sem oportunidade de melhores condições sociais. Essa conclusão foi possível através de algumas vivências e pesquisas bibliográficas, assim sendo etapas importantes para a construção desse trabalho científico. Então, esse é o final do nosso trabalho. Logo abaixo são as referências e uma boa noite.